Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Vamos fazer aí uma revisão da aula 7 com o conteúdo de adição e subtração de frações com denominadores iguais. Bom, uma fração sempre tem um numerador que está na parte de cima e um denominador que está na parte de baixo. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, 3/5. Então, numerador 3, denominador 5. Outra fração, 7/5. Numerador 7, denominador 5. Então, nós temos duas frações. O que elas têm em comum? Ó, os denominadores aqui embaixo são iguais. Quando nós temos frações com denominadores iguais, nós fazemos o quê? Para fazer a operação, nós temos que repetir o denominador. Então, aqui no caso, o denominador é o 5. Então, eu vou repetir o denominador. 5. Então, coloquei aqui do lado direito 5. O que eu faço com os numeradores? O 3 e o 7. Eu coloco os dois aqui na fração única. Eu tinha duas frações, agora eu tenho uma fração aqui que é única. Eu vou reunir os dois em uma fração. Então, eu coloco o 3, coloco o 7 e observo o sinal que está no meio. Se aqui for mais, você vai colocar mais aqui, ó. Se for menos, você vai colocar menos. Então, no caso aqui é mais, então coloca mais. Tá aqui, coloquei o sinal de mais. Agora, você vai fazer o quê? Fazer a operação com esses dois numeradores que foram reunidos em uma fração. 3 mais 7 é igual a 10. Então, você coloca no próximo passo aqui, da igualdade 10. E aqui embaixo você vai fazer o quê? Com o 5, que é o denominador, você vai repetir e colocá-lo mais à frente, na outra fração. Então, você coloca 5. Bom, aí você tem que lembrar o seguinte, que uma fração é uma operação de divisão. Numerador dividido pelo denominador. 10 dividido por 5 vai dar quanto? 10 dividido por 5 dá 2. Quando você consegue fazer essa divisão, você faz. Quando você não conseguir, você deixa a fração do jeito que está. Como nós conseguimos aqui, ó, 10 dividido por 5 é 2, então deu 2 inteiros. Então, você pode colocar o resultado. Bom, aqui nós já fizemos. Agora, vamos fazer aqui a outra situação, quando for subtração, somente para a gente exemplificar, que a regra é a mesma. Então, nós temos aqui 10/4 menos 2/4. O que essas frações têm em comum? Ó, os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, o que você faz? Você repete. Repetir é colocar ele novamente aqui, ó. Então, você vai pegar e colocar o denominador, que é 4, novamente aqui, certo? Os numeradores você vai copiar da forma que está aqui, na fração única, certo? Então, eu tinha duas frações, agora estou transformando em uma só. Reunindo os numeradores. Então, eu vou colocar aqui o primeiro numerador e o segundo numerador. E o sinal que estiver no meio, que é de subtração. Pronto. Novamente, agora eu vou resolver esta fração aqui. O que eu faço com os numeradores? A operação que está indicando 10 menos 2 e coloco o resultado aqui. 10 menos 2 é exatamente 8. E o que nós fazemos com esse denominador que nós repetimos? Copiamos aqui. Então, simplesmente copiar do jeito que está. Pronto. Nós fizemos aí a soma das duas frações. 10/4 mais 2, aliás, a subtração entre as duas frações. 10/4 menos 2/4.
deu 8/4. E você vai observar se é possível dividir o 8 por 4. Como é possível, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, você faz a divisão. Caso não fosse possível fazer uma divisão, por exemplo, se fosse 8/3, não dá para dividir, então deixa 8/3. Mas como a divisão aqui é possível, você divide. 8 dividido por 4 dá 2. Então, aqui você finalizou tanto uma situação de adição de frações, como subtração de frações. Agora nós vamos fazer aqui um exemplo de atividade que vocês podem encontrar aí no livro do estudante. Só que aqui é uma outra situação, problema, parecida com situações que estão no livro do estudante. Bom, vamos ler aqui. João adora fruta e costuma preparar salada de frutas à tarde. Ele dividiu uma melancia em 8 partes. Pela manhã, ele comeu 2/8 da melancia e depois do almoço comeu 3/8. Então, pela manhã, ele comeu 2/8 e à tarde ele comeu 3/8. A pergunta é: quantas partes da melancia João comeu ao todo? Bom, então ele pegou uma melancia e dividiu em quantas partes? 8, certo? Comeu 2 partes pela manhã e depois do almoço mais 3 partes. Porque se você pensar que ele dividiu em 8, ele comeu 2 partes de 8 e depois comeu, depois do almoço, 3 partes de 8. Quanto que ele comeu no total? Simplesmente colocar as frações. Coloca uma fração e coloca outra fração. E vamos somar, não é isso? Para saber quanto que ele comeu no total. Então, 2/8 mais 3/8. Bom, aí a regra é clara. Quando os denominadores são iguais, o que você faz? Está aqui em cima, ó. Repete. Então, você vai repetir o denominador 8 aqui na fração única. E aí você coloca exatamente como a regra solicita. Uma fração única com o denominador 8. E o que você vai fazer com os numeradores? Você vai colocar na fração única e vai somá-los. Tem gente que já faz direto. 2 mais 3 é igual a 5 e coloca aqui. Mas nesse caso vamos fazer por parte para que vocês entendam no passo a passo. Então vou colocar aqui o primeiro numerador mais o segundo numerador. A fração resultante vai dar o que aqui? Dá um resultado. Eu vou repetir novamente, certo? Esse denominador aqui, ó. Eu repeti uma vez, ele vai para cá novamente, para a direita. Então vai ficar 8. E aí eu vou fazer a operação. Se é adição, então eu vou somar 2 mais 3, que é igual a 5. Pronto. Então, o que ele consumiu? Ele consumiu, na parte da manhã, juntando com a parte da tarde, 5/8. O que representa 5? 5 em 8. Então, ele consumiu 5 de um total de 8. Então, quantas partes da melancia João comeu ao todo? Olha só. 5. Então, você vai colocar aqui, resposta. Vamos ver uma outra cor aqui, ó. Resposta. 5 pedaços. Agora ele pergunta na segunda pergunta que ele faz aqui, ó. Qual fração da melancia ainda restou para o dia seguinte? Bom, uma melancia inteira, vamos pensar que vamos fazer um desenho rápido. Olha só, se nós tivéssemos uma melancia aqui, ó,
dividida. Espera aí. Mais ou menos desta forma. Então, ele comeria, certo? Vamos pintar aqui de cores diferentes. Então, ele comeu quantos pedaços? 5. Então, vamos pintar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a fração que representa o resto que ele deixou para o dia seguinte, ó? Qual a fração da melancia ainda restou para o dia seguinte? O que ele não consumiu é exatamente isso aqui, ó. Que ele não consumiu. Quantas partes ele não consumiu? Ele não consumiu quantas partes? 1, 2, 3. De quanto? De um total de 8. Então, a fração correta aqui seria a seguinte. Ele deixou para consumir no outro dia 3 pedaços de 8. Então, essa é a resposta. Ou você também pode fazer através de cálculos. O que representa uma melancia completa? A melancia completa seria assim, certo? Qual é a fração que representa a melancia completa? 8 oitavos. Então, ó, 8 de 8. Menos o que já foi consumido. Quantas foram consumidas? Olha lá. 5. Então, você vai tirar esses 5 oitavos aqui, ó. Que foi o que foi consumido, tá vendo? Você vai colocar aqui para fazer o cálculo. Então, aí você coloca menos 5 oitavos. Pronto. E aí você faz o mesmo cálculo. Denominadores iguais, você repete. Então, você vem aqui e coloca o 8. E depois você faz a operação com os numeradores. 8 menos 5 equivale a 3. Então, você também achou da forma calculada ou representada com a figura, né? Os 3, o que oitavos, está aqui, ó. 3 oitavos e 3 oitavos. Uma utilizando a figura e outra utilizando o método de cálculo aqui, ó. Então, você pode usar as duas formas e você chegou no mesmo valor. Então, qual a fração da melancia ainda restou? 3. Resposta aqui. Você vai colocar resposta 3 oitavos. Você pode escrever a fração desta forma aqui também, que é a mesma coisa. Então, essa fração aqui, eu posso escrever assim. Tanto faz. Então, é isso, gente. Valeu, até mais e se vocês conseguirem fazer os exercícios da apostila, vão fazendo aí. Até mais, forte abraço. Valeu.